Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 8, 28 e 29. Quem conhece esse versículo de cor? Muito bem. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um versículo que todo mundo conhece muito bem, até nesse ponto. Mas vamos raciocinar um pouquinho nesse ponto. A gente sabe que tirar um texto fora do contexto complica, né? Agora a pergunta, quem acredita nesse versículo até onde nós lemos? Quem acredita? Ah, mas isso é jargão evangélico. É. Mas é a verdade de Deus escrita para cada um de nós. Ah, porque todas as coisas cooperam. Cooperam. Só que o versículo vai mais além. Segundo o quê? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok. Agora, obrigado, meu irmão. Agora, a pergunta é: acabou aí a mensagem? O 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, o seu povo, nós, também os predestinou. Para quê? Para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Então aqui fala que nós, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. O som está bom aí ou está alto para vocês? Tá bom? Ok. Então aqui nós temos três partes. Todas as coisas acontecem para o nosso bem. O que é o nosso bem? Muito bem, pastor Eli, já pulou para o 29. O bem não significa tranquilidade, calma, prosperidade financeira, nada sai de errado, uma vida sem estresse e sem luta. Bem não é isso. O bem na nossa vida tem o propósito de nos tornar mais igual a Cristo. Quem quer ser transformado e se tornar mais igual a Cristo? O propósito de Deus para nós é isso. Que a gente se torne mais semelhante a Cristo e cumprir o propósito de vida de cada um. Cada um, além de se tornar igual a Cristo, Deus tem um propósito na vida dele. A gente chama de propósito diretivo, mas é outra coisa. Mas você tem um propósito, você tem um propósito. Então, nós temos um propósito, que é nos tornarmos mais semelhante a Cristo. Vamos abrir lá em Romanos 8, 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Vamos começar de novo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Lembram o que é glorificação? Quem quer ser glorificado aqui? Eu. Gente, glorificado não quer dizer que você é altivo, soberbo, não. Glorificado é transformar o seu corpo num corpo espiritual. Toda vez que falar glorificado na Bíblia, enquanto pessoas humanas, é transformar o seu corpo corruptível num corpo incorruptível. Ok? Então tá. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então quer dizer que o bem que
que vem com Jesus Cristo, vem com todos os propósitos, pode trazer também circunstâncias difíceis? Pode. Mas é para te transformar mais semelhante em Jesus. Onde você é transformado na semelhança de Jesus, você vai para o céu e vai viver eternamente. É porque a gente é imediatista, a gente quer tudo só do bom e do melhor, e está certo, e quer rápido. Quem quer sofrer aqui? Ninguém, nem Cristo quis sofrer. Mas às vezes o sofrimento serve. Vou refazer. Muitas vezes o sofrimento serve. Vou refazer de novo. Sempre o sofrimento vai trabalhar na nossa vida. Nossa, eu não estou acertando. Aqui, sem óculos, está ruim para eu ler. Aí eu ponho o óculos, não estou com costume de óculos. Mas vamos lá. Então, a providência de Deus nos leva a passar por certas situações, circunstâncias, que vai nos levar a um bem supremo na nossa vida, que é a vida eterna. Então, se a gente pensar só no aqui e agora, está errado. Tem gente que acha essa vida maravilhosa. Que bom! Mas isso daqui não é a nossa vida. Não é. A nossa vida vai ser de 1.000, 2.000, 3.000 anos com Jesus, onde não haverá lágrima, doença, animal peçonhento, não vai ter animal, até a cobra, mas que não vai nos picar e nos machucar. Hebreus 13, 21, Esther, que vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a tua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, e a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, naquela mensagem, naquele versículo de Romanos 8, 28 e 29, tudo o que acontece é para o nosso bem, porque tem um propósito, e um propósito de nos tornarmos iguais a Jesus. Amém? Amém? Você está com o conceito certo no coração, mesmo quando alguma coisa errada, difícil, estranha, circunstâncias contrárias acontecer na sua vida, calma. Vamos enfrentar a situação? Mas aquela situação, no final, vai te amadurecer. Amém. Não estou falando teologia de sofrimento, que tem que pegar uma chibata e dar a chibatada. É para sofrer? Vou sofrer porque eu vou melhorar no Senhor. Não é isso que eu estou falando, não. Na realidade, eu comecei a pensar sobre isso, porque eu estou fazendo uma palavra sobre a oração. Vocês já pensaram tanto que oração é uma coisa esquisita, sem lógica? Oração é coisa de doido, gente. Olhando uma perspectiva humana, de razão, de raciocínio. Você vai orar para falar com alguém. E você vai falar tudo que está acontecendo na sua vida, todos os seus pedidos com alguém. Esse alguém é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, como é que você vai falar para ele? E você corre o risco de até falar coisa errada. Ele já sabe. Antes da palavra chegar na sua boca, eu já sei. Ele já sabe. Ele sabe do que você precisa. E é nesse tom que eu quero falar sobre oração. Isso é só um spoiler. Mas não é estranho falar em oração? Eu vou fazer um pedido para Deus daquilo que Ele já sabe, o que é que eu preciso. E Ele conhece a mim melhor do que eu. E aí, se eu pedir errado? E aí, se eu não passar a situação correta? Eu quero que vocês vão pensando sobre a oração.
Viu, gente? E oração, gente, a gente tem que ver o que é que nós vamos falar e para quem nós vamos falar. Tá? Vai pensando sobre isso. Mas vamos continuar. Então, o que eu quero falar essa manhã é quando a oração parece que não é respondida. Quem já teve essa impressão? Opa! Eu já. Quando a oração parece que não é respondida. Romanos 15, 31. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Irmão, você ora por mim? Isso é lícito ou não? Claro que é, está aqui, ó. Acabamos de ler. Porque nos ajuda em oração, a oração do justo tem muito em sua eficácia, e a gente às vezes precisa ser ombreados por alguém. Orar por alguém é bom, principalmente quando esse alguém está perto também. Tá? 31. Ó, gente, por que eu estou devagar e tentando explicar tudo direitinho? Porque essa não é uma palavra inspirativa. Essa é uma palavra instrutiva, tá? Para te instruir, para você saber, opa, eu já ouvi isso. Por que não é assim? Porque a palavra de Deus diz isso, tá? Por isso que eu vou bem devagar hoje. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Paulo, então, está pedindo aos irmãos de Roma que ajude ele em oração, nessa luta, para que os rebeldes não venham contra ele, e que, quando ele estiver lá na Judéia, possa dar tudo bem. E que depois ele possa passar em Roma para estar com os irmãos, recrear, se alegrar. Olha que bom. E Paulo aqui fala, então, de um plano para o futuro. O plano de futuro dele é passar em Roma depois, ir para a Judéia, ou seja, para Jerusalém, e depois passar em Roma, para estar com os irmãos. Por isso que a gente precisa, de vez em quando for fazer, de vez em quando não, de vez em sempre, quando a gente for fazer algum plano, a gente colocar, se Deus quiser e permitir, como nos instrui Tiago, né? Então, se Deus permitir, eu vou. Ok. Ele, Paulo, havia completado o ministério completado o ministério de pregação. E os lugares que ele estava, ele já tinha aberto todas as igrejas daquela região. E ele tinha aberto as igrejas e recolhido dinheiro, contribuições, ofertas. Para que ele pediu isso? Para levar para os irmãos pobres da Judéia. Ok? Lembram que lá lembram que lá na Judéia, quando o pessoal recebeu o Espírito Santo, eles vendiam a propriedade, davam dinheiro para isso, davam dinheiro para aquilo, eles empolgaram e achavam que o Jesus ia voltar de uma vez. A gente esquece que se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que aconteceu com o povo que tinha vendido tudo? Tinha ficado pobre. Gente, eu não estou falando que a gente não deva fazer isso, dar casa para os outros, lote para os outros. Lembra de Ananias e Safira? Ele falou, opa, eu prometi de dar, mas se eu der tudo, eu vou passar fome. Seguraram a metade, os 2 morreram. Porque mentiram para o Espírito Santo. Mas aqui está uma realidade. Por que a Judéia estava pobre? Porque estava numa invasão romana, altos tributos, e também o pessoal tinha dado todos os seus bens. Lindo, maravilhoso e muito bem feito. Porém, teve uma sequência. Então, às vezes, essa pregação que eu estou falando agora, esse finalzinho, vai descer meio arranhando a garganta de vocês.
Por quê? Porque parece que eu estou falando para não dar. Não, não é isso. Nós temos de dar e ofertar, mas dentro de um equilíbrio. Se o Senhor voltar amanhã, dê tudo que você não vai levar nada. Mas já não sabe quando Ele vai voltar. Aí, desculpa uma palavra forte, tem uns hipócritas que falam assim, não aceita essa palavra não, nós temos de dar. Aí você vai olhar para a vida do cara, o cara é o maior murrinha que tem, mão de vaca. Nem dizimar, não dizima. É igual os fariseus com Jesus. Nossa, quebrando esse perfume, podia vender e dar para os pobres. Não. Tá certo, gente? A gente precisa pôr o pé no chão. Andar com o pé no chão e pensar nas coisas do alto. Então, eu sou a favor, sim, de ajudar os pobres em qualquer circunstância e ser mão aberta, ofertar, dar dízimo. E deixa a hipocrisia para outro lado. Romanos 15, 9. Por força de sinais e prodígios pelo Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenha divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo saiu de Jerusalém e foi para a Ásia Menor. Abriu as 7 igrejas e ali pegou o dinheiro e falou, agora eu vou lá em Jerusalém e ao invés de eu me aposentar, porque muitas pessoas já foram convertidas, eu vou para a Espanha. O Ilírico era uma parte do lado da Grécia, da Macedônia. Era próxima depois que saía da Ásia. Aí ele estava pensando em ir para a Espanha. Tá, gente? Então, agora, eu vou contar as histórias e vocês vão ver a transmissão aí devagarzinho. Paulo, então, orou, pedindo para que os irmãos ajudassem ele em luta, em oração, para essa luta de ir para Jerusalém. Quando Paulo chegou em Jerusalém, os irmãos receberam ele bem. Bem mesmo. Porque lá em Jerusalém tinham os judeus e os cristãos judeus. Os cristãos judeus não gostavam muito de Paulo. Por quê? Porque Paulo perseguia os cristãos. Mas tinha os judeus também. E chegando lá, o que aconteceu? Os judeus que tinham vindo da Ásia chegou em Jerusalém também, chegaram em Jerusalém. E falaram lá, o Paulo, ó, que está fazendo redemoinho lá na Ásia. Vamos matar esse cara. E com rebuliço, prenderam Paulo. E quando Paulo estava indo para a prisão, ele falou assim, pediu para o oficial, para o centurião, deixa eu dar uma conversadinha com o meu povo. Aí o senhor pode falar. E ele foi falar, piorou a situação mais ainda. Aí que eles queriam matar Paulo mesmo. Aí ele foi preso, passou lá 2 anos preso. Aí mudou um governador, entra um governador, sai outro governador, sai Félix, entra Pôncio, e por aí vai. Até chegar num tempo onde ele foi pressionado a ser julgado em Jerusalém. Diz que os ricos e os líderes sacerdotais lá, dos judeus, pediram para julgar Paulo, para acabar com aquilo logo. E Paulo falou, por vocês eu não vou ser julgado, não. Eu quero ser julgado no tribunal de Roma. Aí pegaram ele e mandaram para Roma. Ok. Mas o povo ainda queria matar ele. E nessa ida para Roma, o que aconteceu? Vocês sabem. Navio afundou, deram pedrada nele, queriam matar ele, armando ciladas na saída de Jerusalém, na chegada de não sei aonde. O povo queria ver a morte de Paulo. Todo mundo lembra disso, né? Um pouco superficial, mas esse momento superficial mesmo. Ok. Agora mesmo eu chego num ponto que vocês vão gostar mais um pouquinho. Lá em Jerusalém, ele apanhou tanto, que se o soldado não tivesse chegado, ele teria sido morto, de tanto apanhar. Aí os soldados chegaram, pegaram ele, tiraram do meio, sabe? E colocaram ele na prisão. E aí, quando ele naufragou, chegou na ilha de Malta, o que aconteceu? Veio uma serpente e,
Picou. E aí passou o inverno lá. Quando acabou o inverno, ele foi para Roma. Bom, agora em Roma vai estar tudo bem. 2 anos preso. Ok? Bom, contei a historinha de Paulo. Quantos se lembram de como é que começou essa história? Vamos lá? Isso, mas começou a história de Paulo com Paulo pedindo para os irmãos orar por ele. Quando a gente lê só o livro de Romanos, a gente acha que foi tudo bem, porque não descreve. Quando a gente vai para Atos de 21 a 28, a gente vê que a coisa pegou para Paulo. Tudo que ele estava temendo aconteceu com ele. Os irmãos oraram? Bem provavelmente, sim. E ele foi guardado? Foi guardado. Mas situações difíceis aconteceram? Muitas, gente, muito. Muito. Sofreu demais. Em tudo. E preso esse tempo inteiro. 2 anos em Jerusalém, não sei o quê. Depois mais 1 ano para chegar em Roma. Depois de Roma, prisioneiro, mais 2 anos. E por aí vai. E Paulo aqui, antes da gente passar para frente, nos dá uma ideia muito boa sobre como servir a Deus. Ele já tinha evangelizado a Ásia, quase todos, que tem até um versículo que fala, e todos na Ásia aceitaram a palavra de Deus, ou receberam a palavra de Deus. É lógico que eu não posso entender isso como todas as pessoas, mas todos os lugares influentes receberam a palavra de Deus. Ou seja, você que está pensando de aposentar do ministério, Daniel, você vê que por mais que você tenha trabalhado para Jesus, você ainda vai continuar. Mesmo que não tenha lugar para você trabalhar, igual Paulo falou, olha, o lugar aqui para mim acabou. Então vou em Jerusalém, depois eu vou para a Espanha. Então, abra a sua visão espiritual. Abra. Sabe quando é que nós temos de começar a trabalhar para o Senhor Jesus? Hoje. Não tenho tempo. Hoje. Meu trabalho me suga muito. Hoje. Eu estou doente, estou com câncer. Hoje. Eu estou muito velhinho, estou tremendo, não consigo nem ler mais. Hoje. Não, pastor, eu já conversei com Deus ali, e Ele está falando para mim que quando eu estiver aposentado, é para eu dar minha vida 100% para Ele. Será que foi Deus ou foi o diabo? A nossa vida é do Senhor Jesus, agora. Amém. Agora. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Procurar o reino de Deus é para agora. E quando a gente procura o reino de Deus, é para exaltar o rei. Agora você tem que fazer as coisas para o Senhor Jesus. Amém. E a sua justiça, o Senhor te fez justo. Para quê? Para que você mantenha as suas condutas com justiça. Você tem que procurar não roubar, não matar, não mentir, cumprir seus compromissos. Isso e a sua justiça, a justiça de Cristo. Gente, quando fala buscar, é para você ir atrás. Mas, pastor, o reino de Deus não foi uma dádiva de Deus para mim? Foi. Mas, pastor, Deus me transformando em justo, não foi uma dádiva dele para mim? Foi. E eu tenho de correr atrás dessa dádiva? Sim! Sim! É a mesma coisa de você ganhar um carro e ele falar, olha, vem buscar aqui em casa. Não, vou buscar não. Você me deu, traz ele aqui. Não é assim que funciona. Busque, vai atrás daquilo que Deus está te dando. Amém. E o reino de Deus é o quê?
É ganhado, é tomado por esforço. Eu não gosto dessa palavra tomado, porque eu acho que a tradução não deve ser, porque o reino de Deus foi nos dado. Tomar é quando você chega e toma, né? Para mim é na cultura brasileira. Mas é tomado, pegado pelo esforço. Adquirido pelo esforço. É igual quando pega um rolo da mão daquele que está sentado no trono. Tem tradução que fala que tomou. Em outra tradução fala que o cordeiro foi e pegou na mão daquele que está sentado no trono. Então, gente, vamos atrás. Para hoje. Para hoje. Pastor, eu não sei nada da Bíblia, eu preciso fazer um curso de teologia. Mentira do diabo. Desculpa o diabo. Nosso ponto não é o diabo, não. Mentira sua ou da sua preguiça. Fala do amor de Jesus. Fala, o Senhor me curou, o Senhor me amou, o Senhor me transformou. E viva uma vida justa. E quais são as demais coisas? Vamos lá para o contexto? Não vou abrir não, só porque veio aqui. O contexto é o quê? Por que você está ansioso pelo que há vez de comer ou de vestir? Ou sobre o dia da manhã? Gente, sua vida pertence a quem? Sayonara, sua vida pertence a quem? A Sayonara ou a Eliezer? A Deus. Se pertence a Deus, quem que vai cuidar? Obrigado. Eu sou muito ansioso, sou muito imediatista. E cadê minha esposa? Deu uma saidinha? Foi? Ah, está lá. E o Senhor tem me falado muito. Não adianta espernear. Quem controla a sua vida sou eu. E nesse versículo de Mateus 6,33 tem essa promessa: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Só que não fala quando, e a gente quer para ontem. E todas as coisas, gente, não é você ficar milionário, não. É você tem que ter o básico para a sobrevivência. Aqui nesse mundo, tereis aflições, tereis dificuldades. Calma, nós vamos chegar lá. Daqui um dia eu quero estar abraçando vocês lá no céu. Quantos anos você tem? 1.500. Mas está novão, ó. Mas a gente foca só aqui. A gente foca só no hoje. Só no agora. Ok. Paulo pediu em oração para Deus e para os irmãos. E qual foi o pedido dele? Que corresse tudo bem. Que não houvesse nenhuma encrenca. Correu tudo bem? Não. Teve encrenca? Muita. Então a oração de Paulo não foi respondida? Ah, foi. Muito bem. Em Atos 23, 11, vê aí, Esther, para mim. Eu pulei muito aí, viu, Esther? Atos 23, 11. Diz aqui para Paulo, ó. Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Gente, o que Paulo orou estava de acordo com a vontade de Deus? Estava. O que Paulo queria? Paulo falou assim: já encerrei, vou pegar essas ofertas e levar para Jerusalém. Ok? E depois de Jerusalém, eu vou para a Espanha. Mas quando eu sair, eu vou passar em Roma. Ok. O que Paulo pediu estava de acordo com os planos de Deus para ele? De ir para Roma? Sim. De ir para Roma? Sim. Só que os propósitos, como isso ia acontecer, totalmente diferente. Paulo, como bom humano que era, queria paz, tranquilidade, que tudo corresse bem. E Deus tinha outro propósito, de fazer ele apanhar, ser chicoteado, apedrejado, jogado em cima da muralha, e por aí vai, afogar. Então, às vezes, o nosso plano é igual ao plano do Senhor. Só que
daqui eu chegar no plano do Senhor, na vontade do Senhor para a minha vida, a diferença é enorme. A diferença é enorme. Lembra daquele general Naamã? Ele queria o quê? Ser curado da lepra. Aí pensou, vou chegar lá e o homem de Deus vai sair, vai levantar as mãos, vai passar sobre o meu corpo, assim eu vou ficar curado. Não era isso que era o pensamento dele? E o que aconteceu? Vai lá e mergulha 7 vezes lá no Jordão. Eu mergulhar no Jordão? Mas o Fafari, não sei o que, o outro rio lá da Síria, é muito mais limpo. Deus quer o melhor para nós. Mas às vezes, o nosso pensamento de ter o melhor de Deus para nós é a pior coisa que pode existir para nós, não para Deus. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Dando um spoiler. O que é orar sem cessar? Não sai de casa mais. Vou ficar só orando em casa. É isso? O que é então? Igual os judeus, então. Vou orar 6 da manhã, 9 da manhã, 15 da tarde. Também não. Vou orar igual Daniel, 3 vezes ao dia, porque Daniel foi poderoso. Daniel era um homem de Deus. 3 vezes ao dia. É isso? Não, então vou orar como a nova norma dos judeus diz. Vou orar 6 vezes por dia. Onde eu estiver orando, eu vou parar, ajoelhar, de preferência, igual os muçulmanos que oram virada para Meca, vou virar para Jerusalém. É assim? Orar sem cessar, meus irmãos, é tudo que você for fazer, seja secular, seja familiar, seja financeiro, você pôr Deus na frente da sua vida. E é você pensar, Senhor, me abençoa nisso. Senhor, estou fazendo isso para o reino do Senhor. Senhor, estou fazendo isso pensando no Senhor. Só que o 18 diz uma coisa também. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro manda orar sobre tudo. Em todo o tempo. Está lavando roupa? Quem tinha um testemunho disso é a pastora Cássia, né? Lavando roupa lá, e estava orando, e Deus falava com ela bastante, tinha experiências com Deus. Você está no carro, trânsito daquele jeito, começa a conversar com Deus. Mas passa um carro do lado, vê eu conversando, o que tem? Todo mundo vai te achar trouxa mesmo, louco mesmo. Agora, quando não der para falar, pensa. Fica pensando em Deus, põe uma música evangélica, põe uma pregação. E outra coisa, no nosso aplicativo tem as pregações disponibilizadas lá. Eu não tenho pregação, então põe lá, vai escutando, ou põe música. Mas em tudo dai graça. Paulo entendeu que mesmo passando em situações difíceis, ele tinha que dar graça. Não pela situação difícil, mas porque ele ia ser ajudado por Deus, estaria tendo uma experiência espiritual com Deus e estaria se tornando mais igual a Cristo. Senhor, muito obrigado. Não pela dificuldade, mas porque o Senhor está me transformando mais igual ao Senhor e está me dando a chance de mostrar que eu tenho fé no Senhor. O Senhor, mais uma vez, o Senhor não nos tira da encrenca, da situação difícil. O Senhor faz o quê? Nos ajuda a vencer as situações difíceis, passar pela situação difícil. Só que nós realmente somos incrédulos muitas vezes. A gente não quer sofrer, a gente não quer lutar, a gente não quer passar por aquilo. Senhor, eu sou tão bonzinho, dei o dízimo direitinho, estou indo na igreja direitinho, olha, não minto, não roubo. Senhor, por que eu estou passando por isso? Para você se tornar mais semelhante a Jesus. Porque em tudo dai graças, né? Porque essa é a vontade de Deus. Não, peraí, eu li errado aqui, gente. Nas situações tranquilas, de paz, de serenidade, dai graças.
Não está escrito isso. Gente, tudo é o quê? Tudo é... Alguém respondeu muito sabiamente aí. Quem falou? Tudo é tudo. Não adianta você vir com teologia de falar que tudo não é tudo, que isso não precisa de teologia, não. Precisa de gramática. Tudo são todas as coisas que te acontecerem de graças. Porque é uma oportunidade de Deus te tratar e fazer você ter experiências com Ele, de você crescer e se tornar semelhante a Cristo. Dura palavra essa, mas é bíblica. E não é de teologia de sofrimento, nem de teologia dos coitadinhos, não. Filipenses 4, 11, diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando você bater o carro, saindo daqui, que isso não vai acontecer, se Deus quiser, mas quando você sair daqui e bater o carro, e aí? Você vai desesperar? Vai largar Deus? Vai largar a igreja? Deixa eu contar uma que eu contei para o pastor Wesley aqui. O pastor foi pregar na outra igreja. Ixi, eu não posso enrolar não, minha palavra é grande. Foi pregar na outra igreja e está lá pregando e tal, acabou o culto. E ele saiu, quando chegou lá o carro dele tinha roubado. E aí veio um presbítero lá, um líder lá, e falou assim: não, pastor, não fica triste não. Deus vai te devolver o carro. Aí ele virou para o presbítero: por quê? Foi ele que roubou? Parece que nós, como crentes, não podemos sofrer. Parece que nós, como servos do Senhor, a gente tem que tomar toda a atitude certa. Parece que a gente não pode ter nenhuma coisa errada na sua família, que a gente tem que ter o melhor emprego e ser o chefe em tudo, o líder em tudo. Gente, não é assim. Isso é prosperidade e triunfalismo. Não entre por esse caminho que você vai se decepcionar com Deus e lá na frente com você mesmo. Roubou o carro? Roubou. Vou orar para Deus, de repente, me devolver o carro. E se isso não for vontade soberana de Deus, te devolver o carro? E aí? Glória a Deus! O Senhor sabia que isso ia acontecer. Tinha algum motivo que esse carro devia ser roubado. Não, Deus vai te devolver, você não vai ter falta do carro nenhuma. Não é assim as coisas de Deus. Mesmo um servo de Deus pode falir. Quer dizer que Deus não está com ele? São circunstâncias da vida. A gente, por mais que a gente não entre nessa questão de triunfalismo, de prosperidade, algumas coisinhas pingam na nossa mente. Tudo tem que dar certo 100%. Tudo tem que dar certo 100%. O Senhor não falou que nós vencemos o mundo? Vencer o mundo não quer dizer que você não vai ter prejuízo, não vai ter doença, não vai ter dificuldade com filho, não vai ter dificuldade com pais. Gente, parece que quando a gente aceita Jesus, aí a gente tem um anjo aqui atrás, todo lugar que vai, ele vai te protegendo. Tira daqui, tira daqui, tira daqui. Existe o anjo, sim, protetor, mas só faz o quê? O que Deus manda fazer, nada de diferente. Vamos continuar. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Estamos numa época de determinismo, sabe, gente? O que é isso, pastor? De determinar as coisas. Eu determino a cura agora em nome de Jesus. Você não determina nada, meu irmão. Você não dá conta de mudar nem a cor do seu cabelo. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Muito tempo atrás, graças a Deus, não tenho escutado mais, eu escutei um pastor falando assim:
Quando você fala assim para Deus, Senhor, faça a sua vontade, você está sendo incrédulo. Isso é falta de fé. Você tem que determinar. Você tem que falar para as coisas passarem a existir. Falei, tá bom, viu? Vai nessa, que você vai quebrar a cara loguinho. Lembra quando a Universal começou a crescer? Aí fizeram um culto lá e falou assim, olha, todo mundo que tem óculos, vamos jogar no fosso. Jogaram os óculos todos no fosso. Muita gente foi curada? Muita. Muita gente não foi curada? Muita. E muitos processos comeram em cima da Universal? Comeram. Tiveram de pagar consulta, óculos, armação. Então, quando é da vontade de Deus, as coisas acontecem. Não cai uma só folha da árvore, se não for da vontade do Senhor. E o Senhor sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Olha, Jesus, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for, não faça a minha, faça a sua vontade. Gente, Jesus orando, e o pessoal ainda não pega a oração de Jesus como exemplo. Nós não somos ninguém. E aqui agora, tirando do triunfalismo, entra o quê? A discussão entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Essa é uma das maiores discussões teológicas do momento, batendo entre calvinismo, arminianismo. Quem acredita na soberania de Deus? Quem acredita no livre-arbítrio? E qual que é a porcentagem disso, o equilíbrio disso? Não sei. Uma coisa eu sei, meu Deus é soberano. E outra coisa eu sei, a Bíblia nos dá embasamento para crer no livre-arbítrio, de eu fazer as coisas. Então, com que nós vamos ficar? Com um ou com o outro? Com os dois. A soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade de buscar a justiça dele. Não nos tira a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação. Não tira a nossa responsabilidade de parar de mentir, roubar, adulterar. Não tira. Mas qual que é a relação disso? Não sei. Ninguém sabe. Nem os escribas da nossa época não sabem. Talvez tem que trocar mesmo. Põe ele aí. A vontade de Deus é soberana. Não duvide da palavra. Todas as coisas cooperam. Tudo tem um propósito. Deus não erra e nada acontece por acaso. E tudo coopera para o bem. Porque Deus é bom. Não se espante. E não se perturbe com a soberania de Deus. Pelo contrário, descanse nela. A soberania é por nós, não contra nós. Quando a gente tem dúvida do amor de Deus por nós, a gente fica ansioso e fica querendo tomar as coisas e fazer por nós mesmos. Porque Deus, eu não sei se Ele vai me amar, se vai me livrar disso, então eu vou fazer. Não. A soberania de Deus é por amor a nós. É por amor a nós. Confie no amor de Deus pela sua vida. Deus não só tem amor por você, como Ele é amor. Ele é o próprio amor. Quem ama mais do que o amor? Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? A soberania de Deus é para nosso bem, mesmo quando parece não estar ao nosso favor. E não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vamos ter medo da soberania de Deus, da vontade de Deus? Não! Ela é boa? É. Ela é perfeita? É. E ela é agradável?
Mesmo nas situações difíceis, se a gente entender, vai se tornar agradável, porque você vai entender os planos de Deus na sua vida. Eu acho que eu fiquei muito focado e eu posso ter causado algum desconforto em alguém. Mas a gente precisa crescer no Senhor. A nossa pregação não é para encher a igreja, porque se fosse para encher a igreja, aqui já estaria cheio. É só falar que vai dar dinheiro para o povo, é só falar que Jesus, coisa, a igreja vai encher. E as coisas vão acontecer. Se a gente direcionasse o nosso ministério para isso, para a prosperidade dos fiéis, para a cura dos fiéis, é lógico que Deus ia derramar, ia abençoar os fiéis e tal, mas não é essa a direção de Deus para nós. Eu oro para que vocês sejam igual Paulo. Vamos por aí, Esther? Lá em Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o quê? O progresso do Evangelho. Quem já viu câncer se tornar motivo de glórias a Deus? Quem já viu câncer matar? As coisas que acontecem para o justo e para o injusto. Para o justo, se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Agora você tem que procurar um médico. Gente, a vontade de Deus não quer dizer que Ele já determinou todas as coisas. Olha aqui vem mais um nó teológico. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele não determinou todas as coisas, detalhes e o que tem que acontecer nesse caminho, no meio da situação. As coisas vão ocorrer conforme a nossa postura. A nossa postura. A postura de buscar o reino de Deus e a nossa postura de andar na justiça de Deus. O que é andar na justiça de Deus? Fazer as coisas corretamente. Não ache que, por exemplo, você está lá para atravessar uma rua, você está vendo que tem lá a faixa de pedestre, e aí você fala, nada, eu vou lá não, vou atravessar aqui. Vai correndo, vem, o carro passa por cima de você quebra as duas. Não, foi Deus que quis assim. E depois nós vamos estudar sobre essas questões da vontade soberana, absoluta, preditiva e tal. Mas isso não é vontade de Deus, não. Você usou do seu livre-arbítrio e acabou quebrando as pernas. Agora, se você buscasse a vontade normativa de Deus, que era passar pela faixa, que não é respeitar as autoridades, mas isso é outra conversa, com mais calma, daqui uns 3 meses, 4 meses. Mas o que eu estou querendo falar é que, primeiro, todas as coisas, todas elas, acontecem desde que você não provoque o contrário. Todas elas cooperam para o seu bem. E mesmo aquelas que você faz errado, Deus ainda pega e transforma em bênção para a sua vida. Mas você não vai fazer errada só para se transformar em bênção. O que é que Paulo fala? Eu vou pecar para que superabunde a graça na minha vida? De jeito nenhum, ele fala. Quer dizer que eu vou fazer errado para que Deus possa me amadurecer mais ainda? De jeito nenhum. Não é isso. Quem pensa desse jeito só quer colher, igual o Clique, né? Aquele filme. O cara passa tudo para frente, que é situações difíceis. Quando ele vê, já está velho lá e perdeu a vida dele. Não. Não. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Kelinha, apesar do Elton, todas as coisas cooperam pelo seu bem, viu? Ninguém escutou isso não, viu? Todas as coisas cooperam. Todas! Agora vira para a pessoa que está do seu lado, para um propósito específico. Se torne mais semelhante de Jesus. Para você se tornar mais semelhante de Jesus.
uma pergunta. Responderam, a oração de Paulo foi respondida? Foi, mas não como ele esperava. Ele queria ir para Jerusalém, depois passar em Roma, depois ir para a Espanha? Sim. Deus queria que ele fizesse isso? Sim. Foi para Jerusalém, chegou em Roma e ali ele morreu. Então, às vezes nós oramos, quando a gente ora a vontade de Deus, as coisas acontecem. Quando a gente não ora a vontade de Deus, as coisas não acontecem. Amém? Adianta você orar para que a outra pessoa morra? Isso não é orar a vontade de Deus. O quê? Isso acontece? Aqui nós já vimos aqui, ó. O irmãozinho mesmo, vocês lembram do irmão, do pastor, que veio aqui, querendo trazer as ovelhas dele para a gente, amigo do Elton, viu, gente? Pra vocês não esquecer. Aí ele abriu uma igreja e do lado da igreja tinha um bar. Aí todo dia ele orava para o homem morrer. Ah, tenha santa paciência. Tá bom. Mas eu quero que você saia daqui convicto de que as circunstâncias momentâneas não são comparáveis com o nosso triunfo na eternidade. Amém. Fique firme no Senhor. Busque o crescimento no Senhor. Essas coisas nossas do dia a dia, esses prazeres, cuidado para não virar concupiscência. Concupiscência é desejo exagerado. Cuidado para não virar isso, não é isso que Deus quer da sua vida. Quer ver uma coisa lícita? Comer uma coisa lícita? Quando você come demais, o que acontece? Glutonaria, espiritualmente, fisicamente, obesidade. Quando você bebe água. Quando você bebe água, você mata a sede, não mata? E quando você bebe muita água, igual estão espalhando aí, que você tem que beber 10 litros de água por dia. Hiponatremia. Porque bebe muita água, a água sempre leva alguma coisa para a urina do seu corpo, e uma das coisas que leva é o sódio. Você morre, meu irmão. Até água. Deus nos fez para um equilíbrio em todas as coisas. Meu irmão, você que é casado, não tem criança aqui ainda não, né? Você que tem uma relação íntima com o seu cônjuge, isso é bom, mas não saia desse círculo, não. Fora desse círculo é adultério, é fornicação. Cuidado, para a lascívia não te pegar, que aí você fica todo, calma, sóbrio. Sede sóbrio em todas as coisas. Paulo diz para Timóteo. Sobriedade. Amém? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.